O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do caminho do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiró e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos pés, gritava: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem que ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Santo Evangelho vem nos falar que Jesus, ele andava naquela multidão. E aquela multidão, ela procurava tocar em Jesus. Ela procurava ser curado por Jesus. Ela se prostrava diante de Jesus. E naquela época, os escribas, os fariseus, eles procuravam Jesus para matá-lo. Eles negaram a Jesus. Eles não confiavam em Jesus. Então, eles queriam destruir Jesus. Mas aquela multidão, elas via Jesus como outro olhar. Um olhar de esperança, um olhar de cura, um olhar de purificação. E ali, quando nós vemos aqui o Santo Evangelho, nós vemos que até os espíritos maus viam Jesus com outro olhar. Eles se prostravam também diante de Jesus. Eles sabiam que Jesus era o rei de judeu, era o Filho de Deus. Eles sabiam. E já os escribas e os fariseus já viam Jesus com outro olhar. Trazendo para nós hoje, quantos de nós hoje nós somos escribas e fariseus? Quantos de nós hoje negamos a Jesus? Quantos de nós hoje? Mas temos que ter a certeza verdadeiramente que Jesus é o que vai nos ajudar. Por isso que somos chamados a ser tocado por Jesus, a nós tocar Jesus. E nós tocamos. Assim como nós tocamos quando recebemos o próprio Cristo, assim como nós tocamos em uma adoração, assim como nós tocamos Jesus diante do sacrário, prostrado. Quando nós nos ajoelhamos para sentir a presença do Senhor, para falar a miséria que nós somos, o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, nós deixamos Jesus tocar cada um de nós. Nós deixamos Jesus nos curar. Nós deixamos Jesus nos transformar, sermos novas criaturas. Mas nós temos que se sentir também tocado. Porque o Senhor, Ele quer nos tocar. O Senhor, Ele quer vir ao nosso encontro também. Mas para que isso aconteça, nós temos que verdadeiramente abrir o nosso coração e deixar Jesus nos tocar. Por isso, meus irmãos, se você hoje está passando por algum problema, seja igual a essa multidão, vá até ao encontro de Jesus. Se prostre diante dele, assim como os espíritos maus eles faziam. Eles confiavam também, eles sabiam ali que Jesus era o Filho de Deus. E até eles se prostravam. Então, diante disso tudo, se prostre diante de Jesus. Fale tudo o que você está sentindo. Vá ao encontro de Jesus Cristo. E peça para Ele ir ali, curando a sua ferida. Por isso, meus irmãos, peça a graça de confiar, de acreditar, que nós não possamos ser igual os fariseus, os escribas, negar Jesus.
Quantas vezes nós negamos Jesus? Peça essa graça de confiar verdadeiramente em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.